Olá pessoal, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Dando continuidade a essa história, percebemos que de todo o povo hebreu, apenas 4 jovens se sentiram aptos para entrar na Terra Prometida. Eis que Moisés já chegara à velhice e Deus permite que ele ao menos visse toda aquela Terra Prometida, né? Alguns acreditam que isto ocorreu devido à descrença de Moisés ao achar que a água não sairia da rocha, né? Eis que ele bateu 2 vezes na rocha quando Deus tinha pedido só uma. Às vezes a gente para pensar e fala, nossa, como Deus foi duro com Moisés. Mas Moisés era uma pessoa que vivia constantemente com Deus. Talvez essa foi uma descrença em um nível muito mais elevado do que a gente possa imaginar, né? Quantas vezes nós também, a qual fomos revelados várias e várias coisas, também não magoamos Deus, muito mais do que aqueles que às vezes simplesmente não conhecem nada. É neste momento então que a gente também percebe que muitas pessoas acreditam que Moisés não entrou na Terra Prometida pelo fato de o seu povo adorar outro Deus, né? E por isso a gente precisa, de certa forma, se aventurar a pesquisar e a procurar mais a respeito disso. Talvez perguntar para o seu padre, para o seu diácono. Mas o que nos leva adiante nessa história é que Josué foi quem passou a governar esse povo, né? A governar no sentido de coordená-los ao local aonde Deus queria que eles fossem. E eis que aí se inicia a história do cerco de Jericó, a qual eles destroem o muro e dominam as cidades até chegar, né, à tão esperada Terra Prometida, né? E após a morte de Josué, Deus suscitou vários juízes para que, de certa forma, pudesse também continuar coordenando esse povo, né? Juízes estes que, de certa forma, foram escolhidos muito sabiamente por Deus, até que chegou um povo que o povo já não queria mais ser governado, digamos assim, por Deus. E eis que pediram um rei. Deus fala a Samuel, profeta vigente da época, que aquela seria uma escolha muito ruim. Mas Deus, por amor a nós, acaba cedendo a este pedido e deixa que esse povo seja governado pelo rei Saul. Saul que se orgulha e, de certa forma, vai passando por várias dificuldades ao ponto de se afastar cada vez mais de Deus, de um povo e uma cidade que vai passando por suas dificuldades, até que Deus olha de novo aquele povo e suscita Davi, né? Davi, numa escolha belíssima, em que existiam vários irmãos, e foi escolhido o que menos se esperava que Samuel escolhesse, né? Um menino que não estava nem na mesa, né? Ele precisou ser chamado de outro lugar para que Samuel visse e o escolhesse, mostrando que, de certa forma, nós muitas vezes julgamos o livro pela capa, quando na verdade Deus conhece algo que vai muito além disso tudo, né? E foi esse mesmo Davi que pôde destruir Golias, que pôde conquistar o povo, ao ponto do povo preferir muito mais Davi do que Saul, dizendo que Saul matou 1000, mas Davi matou 10.000, né? Isso de certa forma trouxe ainda mais inveja para Saul, a qual fez com que eles tivessem uma rixa constante em todo esse período, em que Davi precisou até mesmo fugir para não ser assassinado, voltando apenas quando Saul faleceu. Na verdade, ele acaba se matando vendo a sua terra sendo conquistada. Então, Davi governa aquele povo, consegue conquistar aquilo para de fato reinar. E eis que Davi também comete seus erros. Aqui é muito belo essa passagem, mostrando que de certa forma Deus reconhece o quão pecadores nós somos. Desde Adão, todos os personagens vão trazendo seus erros humanos, mas Deus de certa forma conserta aquilo para que de certa forma ainda assim pudesse dar
continuidade a essa história da salvação. Sendo assim, é neste momento que Davi acaba cometendo o adultério, matando o inocente e rejeitando o seu próprio filho. É uma história talvez conhecida, mas que nós muitas vezes precisamos nos adentrar nesta leitura e entender que, de fato, mesmo com a humanidade de Davi, ele se arrepende. E depois disso tudo, ele passa a viver de fato com Deus. E talvez este seja o momento ao qual muitas pessoas acabam admirando Davi. Eu acredito que existam muitos outros personagens que talvez nos tragam um exemplo muito mais belo. Mas talvez nós também precisamos ver esse exemplo de Davi, para que saiamos, digamos assim, da nossa constante culpa, nosso constante processo de achar que não somos dignos, quando na verdade tudo que Deus quer é que nós simplesmente nos voltemos a Ele, que Ele vai nos aceitar de braços abertos. Então, vendo isso, Davi, de fato, começa a governar totalmente voltado para Deus, né? E eis que passa o seu reinado para o seu filho Salomão, e aí se inicia uma nova etapa da Bíblia, digamos assim, essa etapa de reis, em que a gente percebe muito que em alguns períodos o povo simplesmente esquece de Deus e o rejeita. E é nesse momento que Deus afasta e as coisas começam a ficar muito ruins e muito tênues. E toda vez que aquele povo elegia um rei que de fato era temente a Deus, Deus retornava naquele gesto de misericórdia, fazendo com que tudo prosperasse. E eis que esse ciclo continua constantemente, cheio de altos e baixos, até, de certa forma, chegarem, né, ao exílio da Babilônia. Né? Então, é um período talvez que seja um pouco longo, mas que, de certa forma, seja necessário também a nossa leitura, e por isso eu vou destinar talvez um pouco dessa parte ao próximo vídeo. Amém? Fiquem todos com Deus.